Mais uma vez a paz. Graças a Deus por podermos estar aqui, podermos falar da palavra do Senhor. De manhã, Robin, durante a Santa Ceia, na mensagem, leu a palavra do Senhor em Deuteronômio. E foi uma ministração, através da palavra, falando conosco de como ser abençoado, de como receber as bênçãos do Senhor. Se nós andarmos segundo o que foi determinado pelo Senhor, segundo o que está na palavra. E eu orando ao Senhor para falar à igreja, o Espírito Santo me levou ao livro de Ageu, um livro pouco lido, bem pequenininho, e uma palavra, um versículo até bem conhecido. E eu fiquei orando ao Senhor, e depois eu vi que o Senhor queria continuar e quer falar conosco o que Ele começou a falar e o que Ele falou de manhã. Então nós vamos ler o livro, Ageu, capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. É um livro bem pequenininho, que se você sentar, numa lida você consegue ler os 2 capítulos. E como é profundo esse livro, como ele nos ensina, como o profeta nos ensina através desse livro, como nós temos a aprender com ele, o que Deus falou através da vida dele ao povo, como nós podemos aprender. Então vamos ler Ageu 2, depois nós voltaremos em algum versículo do capítulo 1, mas nós começaremos no capítulo 2, verso 1. Nos diz assim, o título desse capítulo diz assim: a glória do segundo templo. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Verso 9, e muito conhecido: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém e amém por essa leitura. Esse profeta, como eu disse, nos escrevendo 2 capítulos apenas, um livro bem pequenininho, que está lá nos profetas menores, e às vezes a gente passa por ele batido, e a gente nem consegue, às vezes, ler por um acaso. Grava esse verso 9 do capítulo 2, que é muito conhecido: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É o verso mais conhecido dos 2 capítulos, mas a gente às vezes não se atenta para o resto, para o que está acontecendo naquele momento, o que ele está sendo falado, por que ele foi usado, em que contexto ele foi usado, o porquê Deus usou ele neste contexto. Então nós vamos falar um pouquinho o porquê ele foi usado e que contexto ele estava quando ele foi usado. Ageu foi chamado do embaixador do Senhor. Ele foi usado quando o povo judeu voltou do exílio. O povo judeu ficou exilado, ficou no exílio babilônico por volta de 70 anos em média. E quando eles voltaram, por um decreto do governador Sírio da Pérsia, usado por Deus, claro, fez um decreto dizendo que o povo judeu poderia voltar à sua terra natal, poderia voltar à sua pátria, com um propósito: para que reconstruísse Jerusalém e para que reconstruísse o templo, para que fosse adorado o Senhor. Então esse era o propósito da volta do povo do exílio para sua pátria.
era o propósito de edificar o templo, de adorar o Senhor, de voltar ao que eles eram antes, adoradores de Deus. Esse era o propósito. E eles começaram, o povo começou a voltar. Não voltaram tudo de uma vez. Se a gente lê Ageu, se a gente lê Zacarias, se nós lêssemos Ezequiel, Jeremias, a gente vai lendo o contexto do exílio, a gente vai vendo que eles foram voltando aos poucos. E alguns nem voltaram, porque muitos constituíram família lá no exílio e não quiseram voltar para sua pátria e ficaram por lá. Mas muitos voltaram. E quando eles voltaram, eu fiquei imaginando, e a Bíblia, nós vamos lendo a Bíblia, e a Bíblia vai fazendo com que a gente imagine a situação. Eu sou assim, eu acredito que você também. Quando vai lendo a Bíblia, você vai imaginando o cenário. E eu acredito e sei que é o Espírito Santo que faz com que nós vamos imaginando, para que a gente tenha a real situação, para que a gente entenda o que a palavra está querendo dizer para a gente. E eu fiquei pensando, o povo foi voltando, e o intuito, a missão, o propósito era de reconstruir a sua terra. Mas eles chegaram lá, estava tudo destruído. Tinha sido tudo destruído. E além da destruição, destruída Jerusalém, destruído o templo, eles tinham os inimigos, os antigos. Eles tinham os samaritanos como inimigo, eles tinham os outros povos como inimigos. E eles voltaram com essa missão: vamos edificar, vamos reconstruir. E quando eles começam, todos animados, voltamos para a nossa pátria, voltamos para a nossa casa, vamos construir o templo, vamos começar a mudar a nossa vida, vamos começar a mudar a nossa realidade, vamos fazer de novo, vamos ter tudo de novo, aquilo que os nossos antepassados, os nossos pais viveram, nós vamos viver novamente. Começou a chegar os inimigos e começaram a falar. Conforme eles foram começando a levantar os alicerces do templo, os inimigos foram chegando e foram falando: olha, isso vai ser muito difícil, isso não vai dar certo. Os inimigos começaram a dificultar a vida deles. Os inimigos foram deixando a vida deles muito difícil, muito complicada. E eles começaram a perder a noção do propósito, a perder o foco, para que eles voltaram e o porquê que eles voltaram. E é aí que o Senhor levanta Ageu para falar com eles e lembrá-los por que eles tinham voltado para a terra, o porquê que eles tinham voltado para lá e para quê, qual era o propósito. E assim o Senhor vai falando com eles e vai falando através de Ageu. E aí no verso 4 do capítulo 2 me chamou a atenção que o Senhor fala para eles assim, começa falando para Zorobabel, que era o governador da época do povo judeu. Começa dizendo: ora pois, sê forte, diz o Senhor. E sê forte, Josué, falando para o sacerdote. E falando para o povo: trabalhai, sê forte, porque eu sou convosco. Deus levanta Ageu para lembrá-los que eles tinham um propósito de edificar. Embora as dificuldades fossem tremendas, embora eles tinham muitos problemas, mas que o propósito continuava o mesmo. E sobretudo, Deus continuava o mesmo. Deus que trouxe eles do exílio. Deus que fez com que o rei Pérsia liberasse o decreto, fizessem eles voltar, estavam com eles. Mas eu fiquei pensando, gente, assim como o povo, nós somos um pouco desse povo. Nós, às vezes, vivemos um pouco disso que o povo viveu. Deus nos chama com um propósito. Todos nós aqui. Deus nos chamou com um propósito. E o primeiro propósito foi de adorá-lo. Foi de edificar um altar para Ele. Foi de que a nossa vida seja em adoração a Ele. Mas, quando nós começamos a viver a nossa vida, esse propósito vai se perdendo no meio das nossas dificuldades. E às vezes nós esquecemos o porquê nós somos chamados. Nós esquecemos o porquê de edificar o nosso templo. Quando Deus chama o povo, através de Ageu, e fala para eles: olha, no capítulo 1, eu não vou ler, porque é um capítulo extenso. Mas Deus fala com eles, que eles deixaram o propósito, deixaram de edificar o templo do Senhor, que era a casa do Senhor, que era o lugar de adoração, e foram tomar conta da vida deles, e foram cuidar da casa deles. Deus começa a falar para eles: olha, vocês largaram o propósito, e estão cada um cuidando das suas vidas, vocês desanimaram, vocês por conta dos problemas, por conta dos inimigos, que te desanimaram vocês largaram o propósito, largaram a edificação do templo, e foram cuidar da vida.
No capítulo 1, no verso 9, diz assim, ó, Deus falando ao povo: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O povo que tinha sido chamado a edificar o templo se perdeu nas dificuldades da vida, se perdeu nos conflitos, nos problemas, naquilo que os outros vinham falar para eles, que eles não conseguiriam, e começou a cuidar da vida, tocar a vida, e começou a cuidar das suas próprias coisas, e esqueceram o espiritual, esqueceram o propósito. De manhã o Robin falou uma coisa que me marcou, e ele fala sempre aqui, que às vezes a gente fica olhando no retrovisor, olhando o passado, só o passado, e que a gente tem um para-brisa enorme que faz a gente olhar para frente. Esse povo que voltou do exílio, eles fizeram isso. Os mais antigos, eles lembravam de como que era Jerusalém. Eles lembravam de como que era o templo que havia sido destruído. Eles lembravam que era o suntuoso templo de Salomão. E eles começaram, assim que os inimigos começaram a falar na cabeça deles, eles começaram a olhar no retrovisor e começaram a olhar. Antigamente, o templo era suntuoso, o templo era maravilhoso, a nossa Jerusalém era linda, a nossa Jerusalém era maravilhosa. E agora, como que nós vamos fazer? Eles esqueceram de olhar para o para-brisa enorme que estava à frente deles, que era Deus falando: eu estou com vocês, eu vou fazer. Eles esqueceram de olhar o para-brisa enorme que estava na frente deles, no verso 9, que diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eles ficaram olhando o retrovisor, olhando o passado, olhando o templo suntuoso. E assim somos nós. Assim somos nós. Deus, Ele nos tira, através de Jesus, Ele nos tirou do exílio, Ele nos tirou da escravidão e nos trouxe para a liberdade. Ele nos trouxe para uma vida com Ele, Ele nos trouxe para adorar Ele. E às vezes, tudo que nós fazemos é ficar olhando para o passado. Senhor, como eu vivia bem, Senhor, como a minha vida era boa, Senhor, o que eu tinha era bom, em vez de olhar para o que você pode ter com Ele. E nessa noite, eu não vou me prender ao texto aqui de Ageu, que fala da edificação do templo físico, até porque Ageu é uma profecia, falando sobre o templo que somos nós, o templo do Espírito Santo que somos nós, e é sobre esse templo que eu quero falar nessa noite, sobre essa edificação deste templo, sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando nós lemos 1 Coríntios 6,19, Paulo falando: vós sois templo do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, olha que privilégio, o Espírito Santo, eu sou templo dele, você é templo dele. Espírito Santo, o Deus que habita em mim e em você. E eu comecei a pensar, e o Espírito Santo começou a me levar a pensar nesse privilégio, mas também ele me levou a pensar em como está o nosso templo, em como está essa morada do Espírito Santo, como nós estamos nos preparando para receber. Sabe por quê, gente? Nós estamos começando um novo ano, vida nova, planos novos, muita coisa a gente coloca nas mãos do Senhor e pensa: Senhor, o Senhor vai fazer. Deus, o Senhor é poderoso para fazer tantas coisas. Deus, o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode fazer acontecer. Mas, gente, sabe o que o Espírito Santo me levou a pensar nessa tarde? Que para a glória dele, para essa glória da segunda casa vir, a gente tem que limpar o templo, limpar de todos os entulhos que a gente vai levando durante a vida. Às vezes nós esperamos a glória e nós pedimos pela glória do Senhor: Senhor, venha com a tua glória sobre a nossa vida, Senhor, coloca a tua glória sobre nós. Mas o templo está entulhado. O templo está cheio de coisa que não tem como a glória do Senhor vir sobre ele. Sabe por quê, gente? A glória do Senhor, ela não vem sobre qualquer coisa. Ela não vem sobre entulho. A glória do Senhor, ela vem quando ela encontra um templo habitável. Um templo que queira ser templo do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre organizar esse templo. É sobre organizar esse templo que sou eu e você, na presença do Senhor. É levar Ageu como profecia, assim como ele falou:
a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando vocês reconstruírem o templo ou construírem de novo, quando vocês fizerem um templo para adorar o Senhor, um templo habitável, Ele veio. Se nós lermos todo o capítulo 2, nós vamos ver lá no final que o povo teve vitória, que o povo conseguiu edificar o templo, que a glória do Senhor visitou eles. E assim somos nós. Quando nós, através da palavra, conseguirmos, através do Espírito Santo, entender como a gente precisa organizar esse templo, que sou eu e sou você, para que as coisas de Deus comecem a acontecer na nossa vida, para que tudo aquilo, para que todo o propósito para o qual nós somos chamados, comece a fluir na nossa vida. Eu estava orando e eu falei com o Senhor, e eu sou muito prática, não é falta de fé, é praticidade, é prática, porque às vezes a gente acha que Deus é responsável em fazer tudo na nossa vida, entrega para Ele, mas é que Ele entrega assim, sem busca. E às vezes a gente começa o ano e fala, ai beleza Deus, eu vou te fazer a minha lista, tipo assim, essa minha que eu gosto de escrever, eu vou escrevendo tudo, mas não leio nada, depois eu vejo que eu não li nada, mas eu gosto, está tudo escrito aqui, que o Espírito Santo falou. E aí, a gente escreve, passa a lista, uns escrevem, outros falam e passa para Deus. E aí, como o povo do exílio, a gente começa a afastar, a buscar outras coisas. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho a igreja, eu tenho o ministério, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esquece o templo, esquece aonde é a morada, esquece de organizar. E assim, como no capítulo 1 de Ageu, que o povo estava correndo para lá e para cá, atrás das coisas, mas não tinham nada. Num assopro, o Senhor falou que dissipou tudo, porque eles estavam correndo errado. E o Espírito Santo falou ao meu coração nessa tarde, que às vezes a gente fica correndo tanto, achando que a força do nosso braço é suficiente. Por isso que ele deixa claro no verso 4, esforça, trabalha, mas ele termina a frase dizendo assim, porque eu, o Senhor, sou com você. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Se esse templo aqui não tiver organizado, isso independe de religião, depende de uma comunicação com Deus, depende de uma experiência com Deus, depende do que você tem, você e Ele na sua vida, depende de você começar a se organizar como templo habitável do Espírito Santo. Como que a gente se organiza? Como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu vou ler com você, está lá em Romanos, capítulo 11, verso 36. Nós vamos começar a organizar esse templo aqui, habitável do Espírito Santo, a morada dele, para que todas as coisas fluam, para que tudo comece a se organizar, para que essa glória da segunda casa, para que Ele reine, nós vamos começar a organizar o templo. O Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, de uma organização, assim como o povo do exílio foi chamado a construir, nós somos chamados nessa noite, talvez alguns a construir o templo, porque não está nada construído. Outros vão ser chamados nessa noite a reorganizar o templo, porque está bagunçado. Outros vão ser chamados a reedificá-lo, porque uma vez ele já foi edificado e talvez está em ruínas. Eu não sei qual é o seu caso, não sei como você entra nisso, mas o que nós vamos fazer nessa noite é organizar o templo, a morada habitável do Espírito Santo, para que as coisas comecem a fluir na nossa vida, porque onde há entulho, Ele não habita. Onde há entulho, Ele não flui. Então a primeira coisa, Romanos 11, 36 diz assim, Paulo escrevendo, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Porque dele, para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Para começar organizando esse templo, eu tenho que saber que tem alguém que mora aqui, que reina, que é dele, que tudo que eu faço é para glorificar o nome dele, que tudo que eu tenho é para a glória dele, que tudo que eu sou é para engrandecer o nome dele, que todas as coisas vêm por meio dele. Então é a primeira coisa nessa organização que nós precisamos aprender, é que tudo vem dele, que a nossa força para trabalhar vem dele, que o nosso ânimo para trabalhar, para conquistar, para estudar, para fazer vem dele, porque se nós não tivermos essa força, nós ficamos prostrados, desanimados, desencorajados. Então tudo vem dele, e tudo que eu preciso fazer, às vezes a gente pensa que é só aqui na casa de Deus que a gente glorifica o nome do Senhor. Às vezes a gente acha que a minha vida é no ministério, eu tenho que ter um ministério para glorificar a Deus. Não, eu glorifico o nome dele em tudo que eu faço. No meu trabalho eu tenho que glorificar o nome dele, nos meus relacionamentos eu tenho que glorificar o nome dele, na minha vida, em qualquer circunstância, eu tenho que glorificar o nome dele, e eu tenho que ter em mente que ele reina, que tudo vem dele, que tudo é para ele e para a glória dele. Se você sabe, se você tem isso em mente, se você já internalizou isso, se você já entendeu esse princípio de vida, de relacionamento com Deus, que tudo na sua vida e na minha vida vem dele, e é para glorificar o nome dele, nós já começamos a organizar o templo, porque nós já entendemos quem manda nesse templo. Nós já entendemos quem manda. De onde vem a direção? E para que serve? Eu entendo o porquê. O que eu estou fazendo aqui? Se eu vou fazer um trabalho, eu sei, Senhor, me ensina a fazer. Me ensina a glorificar o teu nome através desse trabalho. Senhor, se eu vou ter um relacionamento, se eu estou em busca de um relacionamento, Senhor, é para glorificar o teu nome. Senhor, o meu casamento é para glorificar o teu nome, Senhor. Porque não posso ter um casamento que não glorifique o teu nome. Eu não posso ter uma criação de filhos que não glorifique o teu nome. Eu não posso ter uma vida que não glorifique o teu nome, porque tudo, Senhor, vem de ti e é para ti. Então não tem outra coisa a não ser glorificar o teu nome. E esse templo foi feito para glorificar o teu nome. Esse templo foi feito para ser habitável pelo Senhor. Quando eu entendo isso, eu sou motivada pelo Espírito Santo que habita aqui, a fazer coisas que me aproximam dele, a fazer coisas que me levam a relacionar com ele, a fazer coisas que me façam chegar mais próximo dele, façam que as pessoas vejam a glória dele na minha vida. Então a primeira coisa é entender que dele, por meio dele, são todas as coisas, que nós não podemos fazer nada sozinhos, nada. Eu posso fazer muitas coisas sem o Robinho, muitas, sem os meus filhos, muitas, mas sem Deus na minha vida eu não posso fazer nada. Não tem nada que eu consiga fazer. E eu tenho aprendido através da palavra que o Espírito Santo, o Deus que habita aqui, que habita aí, ele ensina todas as coisas, todas. Ele ensina a organizar esse templo em todas as dimensões, em todas as áreas. Ele ensina a nos organizarmos no nosso trabalho, o nosso tempo ser organizado, o nosso financeiro ser organizado, os nossos relacionamentos ser organizados. Tem gente que fala assim, mas eu não sei o que acontece com o meu tempo, eu não tenho tempo. O Espírito Santo te ensina a organizar o teu tempo, para que você tenha tempo para Ele, para que Ele faça morada aqui, e você tenha tempo para adorá-lo, você tenha tempo para exaltá-lo, você tenha tempo para parar, para adorar. Gente, nós temos vivido situações que a gente começa a semana e termina a semana sem ter um tempo para Deus, sendo que nós somos chamados como templos para adorar o Senhor. Então, quão inúteis nós temos sido. Quão inútil nós temos sido, se o propósito para qual nós somos chamados, que é adorar, que é exaltar, que é ter um tempo para Ele, nós não estamos tendo tempo. Porque a gente acha
que quanto mais a gente corre, mais nós vamos conseguir. E quanto mais a gente corre, mais coisas nós vamos ter. Mas na realidade, quanto mais nós corremos, mais bagunçada fica a nossa vida. Agora, quando a gente para diante de Deus e fala: Senhor, Espírito Santo, me ajuda a me organizar, principalmente mentalmente. Quantas pessoas estão desajustadas, desorientadas, desnorteadas mentalmente, porque o templo todo está corrompido, não está habitável, e aí vem aquela confusão mental, aquela confusão que você não sabe o que está acontecendo, você não entende mais nada na sua vida, você não tem mais um parâmetro de vida com Deus, porque você não tem mais essa vida com Deus. E aí a gente vai ficando desajustável. Quantas pessoas, se a gente perguntar aqui, quantas pessoas do seu convívio você conhece, eu conheço, que está desajustadas? Que você olha e fala assim, está correndo para lá, para lá, para lá, para cá, não encontra o centro. Sabe por quê? Porque o centro é nele. Todas as coisas saem dele. Tudo na nossa vida sai dele. Então, se a gente não centralizar nele, na vontade dele e organizar, nós não vamos conseguir. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo me tocou é entender quem é Deus. Tudo vem dele, tudo é por ele, todas as coisas são para ele, para glorificar o nome dele. A segunda coisa, quando a gente pensa em organizar o templo, quando nós pensamos no templo físico, quando nós viemos para esse espaço aqui, para esse templo físico, estava todo sujo, tudo bagunçado, era muita sujeira, era muito entulho, era muita coisa suja. E a primeira coisa que nós fizemos, é claro, depois de reconhecer que Deus é soberano, que Deus estava na direção de tudo, que Deus comandava tudo, que era por meio de Deus que as coisas estavam acontecendo e ia acontecer. Depois de reconhecer isso, nós fomos para a limpeza desse templo físico. Nós começamos a tirar os entulhos, começamos a limpar, começamos a tirar tudo que estava atrapalhando, que estava entulhando, para que começasse a reconstrução. E aí eu fiquei pensando, como templo espiritual, nós precisamos dessa faxina também. Nós precisamos dessa limpeza também. Nós precisamos ser limpos também. Sabe por quê? Porque a vida vai trazendo entulho para o nosso templo espiritual. A vida vai trazendo tanta coisa ruim, que às vezes vai entulhando tudo. E eu pensei numa faxina espiritual, a te propor uma faxina espiritual nessa noite. Como? Como que eu limpo esse templo espiritual? Primeira coisa que eu pensei, nós precisamos de um jato potente, alta compressão, de uma mangueira de alta compressão, potente, uma água muito forte, uma água muito limpa, que vá em todos os cantos desse templo, que limpe tudo e que tire todas as impurezas. E essa, posso dizer, arma, ou na faxina nós usamos a mangueira, eu posso até usar, é a oração. Como às vezes a gente esquece que a oração ela é poderosa, a oração ela limpa. Quando a gente se dobra diante do Senhor, quando a gente se coloca diante dele orando, clamando, nós levantamos outros, nós levantamos restaurados, limpos. A sensação é de limpeza mesmo. Quem já teve essa experiência vai concordar comigo. Quando você se coloca na presença do Senhor, você pode estar com fardo, com peso, com a dificuldade que for. Quando você se coloca diante dele e você começa a falar com ele, você começa a falar: Espírito Santo, vai agindo, vai me limpando, e você começa a orar, é algo sobrenatural. Só quem experimenta sabe a faxina que é no nosso templo. A mágoa vai saindo, a tristeza vai saindo, você começa a sentir uma alegria que você não sabe de onde nem porquê, mas você sente. Você começa a ser limpo. Sabe aqueles cantos lá na sua alma, sujo, lá no seu tempo que está lá naquele cantinho entulhado? A água é o Espírito Santo, que ela vai em todos os lugares e vai limpando, e vai limpando, e vai tirando tudo, e vai deixando tudo limpo de novo.
É isso que nós precisamos, é de uma faxina espiritual, é de uma limpeza no nosso templo, que nos faça tirar todo o peso da nossa alma, toda a tristeza, toda a angústia, todo o problema. E não é que nós não vamos ter mais problemas, nós vamos ter, mas eles não vão nos sobrecarregar, eles não vão entulhar o nosso templo, porque nós fomos feitos para adorar, para exaltar, para engrandecer a Deus. Mas o propósito às vezes é perdido diante de tantas coisas que nós temos para fazer, e nós esquecemos do propósito. Quando a gente começa a pensar no templo físico, que a gente lembra que nós tiramos todo o entulho, limpou tudo, arrancou tudo, e assim é através da oração. Se você não tem essa experiência de começar a orar, mas orar, eu não sei orar. Orar, gente, às vezes tem gente que acha que orar é um negócio de outro mundo. Orar é falar com Deus. Orar é você ter uma intimidade com Ele e falar aquilo que você quer para Ele, porque Ele é teu Pai. E você pode falar o que você quiser para Ele, e Ele vai te abraçar, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te orientar, Ele vai te exortar, e Ele vai falar assim: não, assim pode, não faça isso, faça assim, porque Ele é Pai. Isso nos leva perto dEle, quando nós tiramos o entulho. Então, a segunda coisa, depois de reconhecer que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas e Ele reina, a segunda coisa é usar a oração e o Espírito Santo através da oração para fazer essa limpeza. Depois que tiver tudo limpo, limpou tudo, limpa aquilo. Sabe uma coisa que às vezes tem entulhado muito a gente, e a gente acha que é o nosso jeitinho de ser, sabe? Ai, é o meu jeitinho, eu sou assim, nasci assim, eu já falei isso aqui, meu jeitinho de ser. O nosso jeitinho de ser entulha o nosso templo. Sabe por quê? Porque a gente acha assim: eu sou assim, consigo ler a Bíblia, porque sou assim, Deus sabe. Eu não consigo orar muito, Deus sabe. Eu não consigo. Eu falo assim porque eu sou assim. Verso 4 de novo, do capítulo 2. Esforça. Verso 4 do 2. Deus dizendo a eles: esforça, trabalha, porque eu sou convosco. Às vezes a gente quer tudo na moleza. Senhor, me transforma, me muda, não deixa eu falar assim, não deixa eu fazer assim, não deixa. Esforça. O povo voltou do exílio, Deus falou para eles: esforça, trabalha para construir um templo novo, esforça para conseguir a glória de novo, esforça. Se o seu jeito é assim, esforça para mudar o seu jeito, esforça para falar diferente, esforça para orar mais, esforça para ler a Bíblia, esforça para ter comunhão, esforça para mudar. Às vezes nós queremos que Deus nos mude, mas a mudança começa aqui, começa aqui dentro. Eu quero ler mais a Bíblia, então eu preciso ler. Eu quero orar mais, então eu preciso orar. Deus não vai falar para mim: vai orar, Andréia, vai orar. Deus não vai falar para mim: vai ler a Bíblia, Andréia. Não vai. Eu tenho que querer. Esforça. E não é fácil, gente. Não é fácil. Ter a glória do Senhor sobre a nossa vida não é fácil. Às vezes nós confundimos, nós achamos, a salvação do Senhor vem de graça para a nossa vida, porque Jesus se entregou por nós, morreu na cruz, verteu o seu sangue e nós somos salvos, sem pagar nada, o preço foi pago na cruz, está quitado, e às vezes nós confundimos, nós achamos, porque nós somos salvos, nós queremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sem esforço. Bênção é conquistada, bênção é conquista, glória sobre a nossa vida, é um tempo com Deus de oração, de comunhão, de busca, de intimidade, glória sobre a nossa vida, é isso que faz a diferença. Então depois que nós entendemos que dele, por ele, para ele todas as coisas, depois que o faxinão foi feito, agora o templo está preparado, o Espírito Santo está habitando, nós vamos adornar. A Bíblia fala muito sobre essa palavra, adornar. Hoje nós usamos decorar. Nós vamos colocar as coisas que vai nos fazer ver o belo do Senhor na nossa vida,
que vai fazer a gente enxergar Deus como Ele é. Quantas pessoas não têm enxergado Deus como Ele é mais? Quantas pessoas não têm entendido mais Deus como Ele é, como Ele quer? Quantas pessoas não têm entendido mais o Espírito Santo, Deus que habita, que mora aqui dentro? Não tem entendido mais a voz dEle, não tem ouvido mais, acho que isso é coisa de outro mundo, que isso é loucura. Que isso, ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, isso é um trem mais doido do mundo. Não é não, não é não. Quando você começa, se você quiser usar a palavra adornar ou decorar, tanto faz. Sabe como? Assim como nós colocamos vasos, porque ia ficar mais bonito, nós colocamos as luzes, os lustres bonitos, nós colocamos uma iluminação linda para clarear, para dar um efeito, a gente precisa começar a adornar esse templo. E como que eu começo? Não sei como decorar nada, igual a Andréia, péssima para decorar. Mas espiritualmente falando, quando você começar a se colocar diante de Deus, diante do Espírito Santo, com palavras de adoração, com palavras de entrega, com palavras que vai adorar Ele, que vai tocá-lo. Sabe por quê? A nossa oração é: Senhor, me toca, me toca, me toca. Toque o céu, toque o Senhor com as suas palavras, toque a Ele, adorne esse templo que é você, que é a sua vida. Engrandeça o nome dEle. Tira um tempo e fala: Senhor, agora é hora de eu adornar esse templo. Eu vou ler a Tua palavra, Senhor. Eu vou ter um tempo com o Senhor agora. Eu vou colocar um louvor que fala na minha alma, Senhor. Eu vou colocar um louvor que vai fazer com que eu chegue até o Teu trono, até que eu reconheça quem o Senhor é, que eu vou te sentir. E aí você começa a sua decoração do seu templo. Aí você começa a ver quem é Deus. Você começa a ver, a sentir quem Ele é, como Ele é. Aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo te falando: olha, isso é a minha glória, isso é desfrutar da minha presença. Quando você começa a tirar um tempo, que não por medo e nem por troca, mas você fala assim: eu quero jejuar hoje porque eu adoro. Eu quero jejuar hoje porque eu quero me entregar. Isso é adornar o nosso templo espiritual. Às vezes isso te soa tão distante, isso parece tão doido, tão assim, distante. Mas algumas decorações para alguns parecem doidas mesmo. Parece distante, parece fora do lugar, parece que não tem nada a ver. Só quem coloca é quem entende. Então comece a adornar o teu templo, comece a decorar. Levante mais cedo e fala: Deus, sabe por que eu levantei mais cedo hoje? Foi porque eu quero ter um tempo com o Senhor. Foi porque eu quero cuidar desse templo aqui, da minha vida com o Senhor. Sabe por que eu levantei mais cedo, Deus? Porque depois eu vou ter tanta coisa, Senhor, mas eu priorizo a Tua adoração. Eu priorizo o altar. Eu priorizo a Tua presença. Eu priorizo o Senhor. Não tem como, gente, não se engane. Não tem como. Não tem como querer a glória do Senhor na sua vida, querer mudança na sua vida com entulho. Não tem como. Não tem como. Não tem como querer ver o sobrenatural de Deus com entulho na vida. Não tem como. Não tem como querer mudança, querer milagres do Senhor. Não tem como, se você não começar por você. Às vezes a gente joga a culpa nos outros. Tudo é o outro. O problema da nossa vida está nas pessoas. Gente, o problema da nossa vida está em nós. Está em nós. O meu problema está em mim, na minha falta de tempo para Deus. O meu problema está na minha falta de adorar o Senhor. O meu problema está na falta da minha entrega real e verdadeira para Ele. O meu problema está na falta de tempo que eu tenho de buscar a palavra e me orientar pela palavra. Aí está o meu problema, não está no outro. A gente tem que aprender que Deus
O Espírito Santo, que é Deus, às vezes a gente esquece disso. Ele mora aqui, Ele mora aí. Ele merece respeito, Ele merece honra, Ele merece toda adoração. Ele merece que eu pare por um momento e fale: Espírito Santo, reine, fale comigo, me ensine. Eu não tenho razão porque eu não sou dona da razão. Eu não sei o que dizer agora porque eu não sei mesmo. Então fale por mim, Espírito Santo. Reine. Coloque o teu templo à disposição dEle. Coloque a tua casa como morada verdadeira. Às vezes a gente sabe, nós sabemos que nós somos a morada dEle. Mas às vezes a gente expulsa Ele com as nossas atitudes. Às vezes nós nos esquecemos dEle, assim como o povo voltou do exílio com o propósito de restaurar o templo. Mas eles, com as dificuldades, eles foram esquecendo. E nós somos assim. Dia 1º de janeiro, na passagem do ano, nós somos mais que crentes. Nós somos muito crentes. Nós colocamos diante de Deus, Senhor, 2020 é do Senhor. E nós falamos, eu falei, 2020 é do Senhor. É mesmo? É mesmo. 2020 é do Senhor, então é tudo dEle, é para Ele, é para glorificar o nome dEle. Então eu não posso ter atitudes que vão desonrar o nome dEle. Eu não posso fazer coisas que vai desagradar Ele. E uma coisa, gente, que eu tenho aprendido com o Espírito Santo: não se preocupem com as pessoas. Não fica preocupado. Ai, fulano, eu vou desagradar. Não, preocupa não. É o povo, ficou olhando o retrovisor, ficou olhando para os inimigos que falavam que eles não iam conseguir. Ai, me chateou porque falou que eu não vou dar conta. Para com isso. 2020 é do Senhor na tua vida. Ele reina, limpa, faça a faxina e fala: Senhor, eu vou para cima. Eu vou porque eu vou com tudo, porque eu vou buscar, porque o Senhor vai reinar, porque o Senhor vai estar na minha vida e todas as coisas é do Senhor, é para o Senhor. E eu vou me esforçar para fazer o que o Senhor quer. Eu vou me esforçar para ser templo de adoração. Eu vou me esforçar para ter uma busca com o Senhor, para ter uma intimidade com o Senhor que eu nunca tive, sem depender do A, do B, do C, do D. Eu não dependo. Eu dependo de uma vida que eu queira com Deus. Eu dependo de uma vida que eu queira buscar, que eu queira levantar e falar: Senhor, tô indo. A Ju, minha amiga de trabalho, está aqui hoje, né, Ju? E a gente vai chegar dia 3, Ju, com tudo, porque Deus vai honrar nós e nós vamos honrar Ele onde a gente trabalha. Nós trabalhamos com um monte de criança e nós olhamos para aquela criança e a gente quer que eles vejam Deus na nossa vida. Nós queremos abençoar aquelas crianças, mas como eu vou abençoar se eu não sou abençoada? Como eu vou abençoar se eu não tenho a benção? Se eu estou com o meu tempo tudo danado? Então eu vou preparar para que a glória da segunda casa, que é a unção do Senhor profetizada por Ageu, que é a graça dEle na nossa vida, que é a comunhão que nós temos hoje com Ele, com esse livre acesso a Ele, com esse livre acesso que em qualquer lugar, em qualquer situação, eu posso falar com Ele, eu posso falar: Espírito Santo, Deus que habita em mim, estou nas tuas mãos, me ensina. Não é Espírito Santo, Deus que habita em mim, vai lá fazer por mim. Não, me ensina a fazer. Me dê graça, me dê sabedoria, me dê, Senhor, me dê. Tudo que eu quero é sabedoria. Foi o pedido mais sábio de toda a terra que Salomão fez: sabedoria. Senhor, me ensina a te agradar. O que eu posso fazer para te agradar, Senhor, todos os dias da minha vida? Quando você acordar, a primeira preocupação sua seja não pagar os boletos. Como eu faço para agradar o Senhor? Sabe por quê, gente? Quando a gente agrada a Deus, automaticamente, através do Espírito Santo, a gente consegue agradar os outros. É assim. Quando a gente tem uma vida tão próximo do Senhor, que a gente se compromete com Ele, se compromete a agradar, se compromete a estar, compromete a querê-lo, nós vamos sendo transformados
dia a dia, dia a dia. Não tem ninguém que se comprometa com o Senhor, não tem ninguém que se comprometa e queira ter uma vida com Deus que não mude. Não existe, não existe. Se você se comprometer com o Senhor, se comprometer com Ele e dizer verdadeiramente: eu quero uma mudança interior, aqui e aqui. Eu quero uma mudança de mente, Espírito Santo. Eu quero uma mente voltada ao Senhor, que me proporcione ver o Senhor em tudo que eu vá fazer, que eu tenha vontade, que eu queira fazer tudo para glorificar o Teu nome. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nós temos separado a nossa vida espiritual das outras coisas, e a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem. Eu faço aqui desse jeito, mas depois eu vou lá e faço assim, porque espiritualmente eu sou assim. Não, nós somos templo habitável do Espírito Santo, e é onde Ele habita. Ele vai conosco, Ele vai no trabalho, Ele vai dentro da nossa casa, Ele vem na igreja, Ele vai em todos os lugares, Ele está em todos os lugares onde nós estamos. Então nós precisamos honrá-lo em todos os lugares. A minha oração nessa tarde foi para que o Espírito Santo nos ensine a ser templo de honra para Ele. Nos ensine a começar um ano querendo mais dEle. Nos ensine a vê-lo verdadeiramente na nossa vida. Quantas pessoas que não têm visto mais o agir de Deus na vida, que fica olhando o retrovisor, faz o que o povo fez. O povo ficou olhando o templo suntuoso. E a gente não é diferente hoje. Às vezes nós vivemos bênçãos tão grandes na nossa vida lá atrás, seja financeira, seja espiritual, seja em qualquer área da nossa vida. Às vezes nós vivemos coisas tão grandes lá atrás, e aí a gente tem lutas, porque a vida é feita de lutas, e a gente acha que nós nunca mais vamos viver coisas melhores. E a gente começa a olhar só para aquilo que nós vivemos um dia. Lá, aquilo foi bom, foi muito bom. Gente, eu tenho falado com Deus. Eu já vivi coisas muito boas com Deus. Mas eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho certeza que o melhor de Deus na minha vida ainda está por vir. Que o melhor de Deus na nossa vida ainda não aconteceu. Que a presença dEle poderosa na minha vida ainda não aconteceu. Que eu ainda vou sentir muito mais dEle. Que eu ainda vou ter muito mais dEle. Eu não estou falando só de financeiro, de coisa. Não. Eu estou falando espiritualmente. Porque eu tenho aprendido com Deus que quando eu me organizo, quando o templo de adoração a Ele está organizado e as coisas estão colocadas no lugar certo, as outras coisas vão fluindo. Tudo vai fluindo. As coisas vão fluindo. Então, se você quer hoje, ou você tem falado com Deus: Senhor, muda a minha vida. Senhor, restaura. Senhor, faça algo novo, faça algo diferente. Senhor, eu preciso de um templo novo. Sabe, espiritualmente falando, eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de uma experiência nova com o Senhor. Eu preciso de alguma coisa nova. Eu quero alguma coisa nova. E esse novo, que talvez nem você saiba o que é a glória de Deus na sua vida. É a graça dEle na sua vida, te trazendo a alegria que você não entende o porquê, mesmo as coisas tão difíceis. É te trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo onde ninguém tem paz, você deita a tua cabeça e dorme. Porque a paz que excede todo o entendimento, que a Bíblia fala, vem dessa presença de Deus na nossa vida. Se você quer isso, se você quer experimentar isso, se você nunca experimentou, se você quer experimentar, ou se você experimentou um tempo atrás e não tem tido isso mais na sua vida, fala com Ele hoje. Faça um propósito com Ele hoje. Fala: Senhor, eu entendo quem é o Senhor na minha vida. Eu entendo que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Faça um faxinão espiritual, limpa o seu templo, tira todos os entulhos. Tudo que o Espírito Santo fizer você lembrar, porque Ele faz, gente. Ele faz. Tudo que atrapalha, tira tudo, porque a glória só vai vir. Às vezes a gente acha que pequenas coisas não tomam o lugar da glória do Senhor. Toma sim,
Toma sim. Toma, tira o lugar da presença. Então se você quer mudança, começa aqui, ó. Começa aqui. Começa aí dentro. Começa falando agora com o Senhor. Senhor, eu quero coisas novas. Eu quero um tempo novo de comunhão com o Senhor. Eu quero alguma coisa que eu nunca vivi. A glória da segunda casa eles ainda não tinham vivido. Eles tinham vivido da primeira, da segunda não. Eles ainda iam viver. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero viver algo novo. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. No capítulo 1 e no 2, já ele fala tudo. Ele fala: meu é o ouro, minha é a prata. Tudo, gente. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo. Entrega tudo para Ele. Peça para que Ele molde no caráter dEle, na vontade dEle. Eu não estou falando aqui de loucura. Eu vou ser um louco fanático. Não, eu jamais quero isso para a minha vida, ser louca fanática. Mas eu quero ter uma consciência em Cristo. Eu quero ter uma consciência edificada nele, sabendo que tudo vem dele. Sabendo que ele é poderoso, que ele pode me dar o melhor. Que ele pode me dar um tempo novo. Que ele pode me dar graça. A graça dele é suficiente. A graça dele basta. A graça dele traz paz. Se você não tem isso, nunca experimentou paz. Gente, uma palavra tem desuso, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso. O que é paz? Paz é você deitar e sentir um negócio tão bom, que você não precisa ficar com a sua cabeça girando. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Senhor, eu tenho que pagar. Senhor, eu tenho um exame. Senhor, eu tenho que trabalhar. Senhor, eu tenho que fazer isso. Senhor, eu tenho que fazer aquilo. Paz é você deitar e saber que o Todo-Poderoso está no controle de tudo. Tudo. Não significa que nós não vamos nos esforçar, que nós vamos ser uns preguiçosos. Não. Significa que nós vamos deitar, que a nossa mente vai descansar nele. E que a hora que a gente acordar, nós vamos ser esforçados por ele, para fazer tudo aquilo que nós temos que fazer. Para que toda mudança que precisa acontecer, venha dele. Que nós sejamos direcionados por ele, em todo o tempo, em tudo que nós formos fazer, nós vamos ser direcionados. Isso se chama paz. Dinheiro não compra. Paz, dinheiro não compra. Mas é um negócio sobrenatural. E quando a gente tem, às vezes a gente fala com pessoas que você olha, está cheio de problema, mas é uma paz. Você fala: eu não entendo. A palavra diz: excede todo o entendimento. É uma paz que vem, que você não sabe como, mas ela vem. E ela te inunda da graça do Senhor. E ela te faz você repousar, você descansar, sabendo que se você acordar, você está nele. Que para você respirar, você depende dele. Que para você trabalhar, você depende dele. E que o Espírito Santo, o Deus que habita, ele vai ensinar tudo, os detalhes. Às vezes, gente, eu pergunto para o Espírito Santo como eu vou falar com o Robinho. Robinho, meu marido, pastor da igreja. Porque é tudo. Não porque ele é distante de mim, não porque eu não falo o que eu quero com ele. Eu falo o que eu quero, até falo demais. Mas é porque eu aprendi que com o Espírito Santo, ele ensina tudo. Não tem nada que ele não nos ensine. E não tem nada que ele não faça por nós. Ele nos ensina, desde falar com uma criancinha, como eu tenho que falar com essa criatura, até falar com a pessoa mais bem dotada intelectualmente. Ele nos ensina. Ele nos ensina a agir. Ele nos ensina como fazer. Basta dar lugar. O templo é todo dele. Basta entender que tudo é para honra e glória dele. Que o templo é para honrar, é para glorificar, é para exaltar. Basta você entender. Qual foi o propósito que você veio aqui hoje? Qual foi o propósito?
Você já tinha em mente que o teu propósito de vir aqui hoje era para adorar? Adorar, para exaltar, para glorificar, porque foi para isso que nós somos chamados, para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para ser templo de adoração. Foi para isso que nós fomos chamados. O povo do exílio, quando voltou, só foi abençoado, só teve a glória da segunda casa, quando entenderam para que eles voltaram, que foi para edificar o templo, sem desânimo, sem preguiça, sem ficar escutando o que os outros falam, mas olhando para o alvo, que era Deus. Para isso eles foram chamados. Quando eles entenderam esse propósito, eles edificaram, colocaram as mãos à obra. Eles edificaram e eles receberam a glória da segunda casa. Vamos nos colocar de pé. Quando nós entendermos que eu, você, somos o templo do Espírito Santo, para isso nós somos chamados. Para quê? Para adorar. Você não foi chamado com outro propósito. Na eternidade, para onde nós iremos, nós adoraremos o Senhor, sempre, eternamente. Esse é o propósito de adorar. Quem vai pagar as nossas contas? Nós, com o nosso trabalho. Achou que eu ia falar que era Deus? Não, nós, com o nosso trabalho. Só que primeiro, nós vamos adorar, para ser fortalecido. Primeiro, limpa esse templo. Deixa que o Espírito Santo flua em você e através de você. Deixa que Ele fale através da sua boca. Deixa que Ele age através das suas mãos. Mude, tira tudo o entulho, para que a glória do Senhor venha na sua casa, nessa morada. Para que a glória do Senhor esteja permanentemente na nossa morada. Para que as pessoas olhem e falem: o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo está nela. Olha a glória do Senhor aí. Olha a glória do Senhor aí. Olha a unção do Senhor nessa vida. É para isso que nós somos chamados. É para isso. Não se embarace com outras coisas. É para isso que nós somos chamados. Então que nessa noite, eu volto a falar, nós vamos orar para que o Espírito Santo traga a nossa consciência. Que tudo na nossa vida, nós estamos começando o ano, então é bom que a gente tenha essa consciência bem clara na nossa vida. Tudo é para Ele, para a glória dEle. Tudo vem por meio dEle. Tudo, se você pensou em alguma coisa aí, é para a glória dEle, é para glorificar, é para exaltar. E reconstrua ou construa o seu templo de novo. Não há nada que nós não possamos desfrutar com o Senhor. Eu fico triste em pensar que tem pessoas que estão vivendo de migalhas, quando nós temos um Deus todo-poderoso. Eu fico triste em pensar que tem pessoas vivendo de amarguras, de tristeza, de angústias, quando eu sei que o Espírito Santo habita aqui e habita aí. Quando eu sei que o Espírito Santo quer fazer morada, Ele quer morar. Ele não quer vir passear, eu vou hoje dar uma volta e amanhã eu vou embora. Não, Ele quer morar, Ele quer fazer morada, Ele quer nos ensinar. Então me entristece em saber que Ele quer fazer morada, Ele quer habitar. E às vezes nós entulhamos e não damos lugar. Então nessa noite, tira tudo que entulha, tudo. Vai lembrando, Espírito Santo, vai trazendo a memória nessa noite. Tudo aquilo que tem entulhado o templo, a tua morada, tudo aquilo que tem fazido, Pai, a gente esquecer de tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Senhor, faça-nos, traga lembrança, tudo aquilo que tem entulhado, Pai, tira. Tudo aquilo que tem feito, Pai, nos entristecer. Toda mágoa, Senhor, toda mágoa que está na alma, tira nessa noite. Limpa, Pai, porque o templo, Pai, é do Senhor, não é da mágoa. O templo é para adorar o Senhor, não é para adorar a tristeza. O templo é para engrandecer o Senhor, não é para engrandecer, Pai, as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, os entulhos. Não. O templo é do Senhor, é para te adorar. Não é para engrandecer os problemas da nossa vida, é para adorar o Senhor. Deus é tão grande, que não existe nada que Ele não possa fazer. Não tem nada difícil ao Senhor. Não tem nada que Ele não possa fazer na nossa vida. Basta a gente entender: eu fui chamado
para ser templo de adoração. Eu fui chamado para exaltar. Eu fui chamado para adorar. Senhor, reconstrói nessa noite. Reconstrói, Senhor, nessa noite templos quebrados. Reconstrói aquilo que foi destruído, Pai. Para que a Tua graça, a Tua glória venha sobre nós novamente. Para que a comunhão venha sobre nós. Senhor, para que o Teu Espírito Santo flua em nós. Para que o Senhor nos ensine, Pai. Para que o Senhor nos traga o desejo na nossa alma, Pai, de adornar esse templo através, Senhor, da Tua palavra, através de jejum, através de consagração. Pai, que nosso templo seja, Pai, de consagração ao Senhor. Que a nossa vida seja para consagrar ao Senhor, seja para Te adorar. Deus, a Tua palavra foi falada, Senhor. Assim como o Senhor usou Ageu para falar com o povo, Espírito Santo, fala nessa noite, para que nós possamos reconstruir o nosso templo. Deus, não há glórias com o templo quebrado, não há glória com o templo destruído, não há glória com o templo, Pai, destruído, não há. Se a gente quer, Pai, a Tua glória, nós precisamos construir ou reconstruir o templo para que o Senhor habite novamente, para que a Tua glória venha sobre nós, Senhor. E é por isso que eu oro nessa noite, para que o Senhor reconstrua templos quebrados, para que o Senhor reconstrua altares quebrados, para que o Senhor edifique novamente, para que a Tua graça, a Tua paz que excede todo o entendimento, Senhor, venha sobre a nossa vida novamente, para que a comunhão possa ser desfrutada novamente, Pai. Não há nada melhor do que a Tua presença. Não há nada melhor do que desfrutar a comunhão com o Senhor, Pai. Me transformou no meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar